para vocês há pouco antes do intervalo que hoje a gente vai falar do Junho Laranja, combate à prevenção de queimaduras. A gente preparou um VT de aberturinha para vocês. No mundo, 1 milhão de pessoas se envolvem em acidentes que resultam em queimaduras. Para aumentar a conscientização e veicular mais informações sobre as formas de prevenção, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica lançou a campanha Junho Laranja. Dados informam que 77% dos casos de queimaduras ocorrem em casa. Na última década, mais de 3 mil crianças de 0 a 14 anos morreram em decorrência de acidentes e quase 221 mil foram hospitalizadas. No Brasil, as queimaduras representam uma preocupação significativa em saúde pública, com mais de 1 milhão de casos registrados anualmente, segundo dados do Ministério da Saúde. O Junho Laranja é um momento crucial para sensibilizar e educar a população com informações de prevenção contra esses acidentes que muitas vezes poderiam ser evitados com atitudes simples. Vocês viram? A gente fica até numa angústia, numa aflição quando vê as imagens, né? Por isso que a gente convidou o cirurgião plástico, o Dr. Rogério Ruiz. Bem-vindo, prazer em recebê-lo. Prazer é meu. Para a gente falar sobre esse assunto, falar inclusive desta prevenção e entender de uma vez por todas que, o doutor estava até comentando comigo antes agora, no intervalo, mês de férias, crianças em casa. Festa junina. Festa junina. A gente tem aí até um aumento de todas essas situações, né, doutor? Bem-vindo. Obrigado. Obrigado pela SBCP. A gente realmente precisa fazer a conscientização de tempos em tempos para que o pessoal tome um certo cuidado. Queimadura é uma coisa que é para o resto da vida. Eu sou queimado, eu tenho uma cicatriz de queimadura. E é um estigma que a gente tem que aprender a conviver, né? Então, assim, rapidinho. Existe a queimadura de primeiro grau, que é aquela queimadura de sol. A pele fica vermelhinha, você só hidrata, toma algum analgésico e tá ótimo, não precisa fazer nada. Não precisa passar maisena, não precisa passar... Fazer aquelas receitas caseiras, né, doutor? Levantou bolha, Tá. é de uma queimadura de segundo grau. Se você estiver perto de um ambiente hospitalar, enrola esse paciente enrola quem queimou primeiro, apaga o fogo. Enrola esse paciente num pano limpo e leva para o pronto-socorro para tirar essa bolha. Dentro da bolha, na verdade, existe um líquido. Esse líquido é aquele mesmo que quando a gente põe um sapato apertado e fica uma bolha. Essa bolha tem que ser retirada porque ela pode infeccionar lá dentro. Então a gente tira essa bolha e aí aplica um analgésico e aplica um antibiótico tópico, que é o ideal para queimaduras. E não passamos nada em casa, né, doutor? Não pode passar? É feito com a mesma pomada, com o mesmo antibiótico, a gente acaba fazendo esse tratamento. É um tratamento longo, né, dependendo da extensão de queimadura, mas é tranquilamente factível em casa. Mas não no momento que acontece. Não. Enrola e corre para o hospital. Não, enrola e corre para o hospital. Pronto. Segunda coisa, e aí terceiro grau, que é uma queimadura onde eu peguei todas as camadas da pele, pode ser queimadura por choque elétrico, uma queimadura que fique mais tempo junto com a chama, eu preciso ter essa exposição do tecido muito mais tempo. Essa, por inacreditável que pareça, é uma queimadura mais grave, mas menos dolorosa, porque eu já tenho destruição da inervação e aí eu também acabo diminuindo a dor logo imediato. Né? Depois ela é uma queimadura que vai realmente precisar ser internada, precisar ser verificada, precisa ser tratada. E que traz a cicatriz e tudo. A partir dessa aqui a gente já pode ter cicatriz, né? Mas sim, traz cicatriz. Hoje a gente tem coisas para fazer na cicatriz, eu tenho procedimentos que podem ser feitos, né? Pode ser feito peeling, pode ser feito tratamentos de bioestimulador, a gente tem algumas coisas para melhoria, mas o ideal, como você disse, é prevenção, que é isso que a gente está tentando fazer aqui, chamar a atenção de vocês. Criança em casa, vocês viram no vídeo anterior,
Criança em casa e fogão não combinam, criança em casa e cozinha não combinam. Mas precisou entrar, vira todas os cabos de panela para dentro, de preferência cozinha na boca de trás, né? E não descuida da criança realmente 1 segundo. Foi 1 segundo, virou a panela de água quente, 1 segundo espirrou a gordura quente e queimou, 1 segundo essa criança pode ficar com uma sequela. Doutor, eu ia até te perguntar, fogão de indução, a gente tem até aqui no estúdio, eu até não tenho em casa, mas enfim, eu acho que é uma medida até interessante. No entanto, também tem que tomar um cuidado e tal, porque ele tem um sistema de segurança que eu imagino que diminua a chance. Tudo, né? que, eu puder, desliga, né? tudo que eu puder diminuir o contato dessa criança com uma fonte de termal, seja chama, né? uma fonte aquecida. Às vezes, vocês viram também ferro de passar roupa. Nossa. Também. Eu peguei um caso de uma paciente, uma menininha, 3 meses, uma graça de menininha. Ai, 3 ela meses. estava perto do celular, o celular explodiu. Então, a gente precisa tomar realmente muito cuidado, tá? Festa junina, hoje, graças a Deus, diminuíram as festas juninas com fogueira. Sim. Mas fogos, líquidos muito aquecidos, a mãe que vai dar banho na criança e liga a água quente e depois vai temperar com água fria, também pode dar algum problema desses. E quando a gente fala das crianças menores, a questão até das tomadas, né? Sim. Que precisam estar todas tampadas com aqueles protetores. Né? Vou ter filhos. De preferência, coloque as tomadas acima da linha do que a criança vai conseguir pegar. Não é possível, um apartamento ou casa mais antiga, já está feita, não sei o quê, aquele protetor de tomada mesmo. Tá. Porque é inacreditável. E aí é um choque elétrico, é uma queimadura elétrica, pode ter até perda de dedo, perda de mão, né, que é uma coisa bem mais complicada. Eu vou aproveitar, doutora, a gente está falando aqui algumas situações, então, né, do nosso cotidiano, que é tudo muito rápido, né, gente? Então, isso que eu acho que assusta. Então, por isso que a gente tem que repetir muitas vezes para ficar na nossa cabeça e a gente, né, olhar para a cena e já tomar todo o cuidado. Mas aí, a gente foi conversar com a Adriana Lua, que é influenciadora, e ela vai contar para a gente um pouco da história dela. Olha o que aconteceu com ela na tela. Meu nome é Adriana Lua e hoje eu vou compartilhar um pouquinho da minha história de superação com vocês. O ano era 2018, eu estava com uma pessoa na minha casa, a gente estava assistindo série e teve um momento que eu peguei no sono. Essa pessoa foi na cozinha e decidiu fritar um nuggets. Ele encheu uma panela de óleo, colocou no fogão, ligou o fogo e voltou para a sala para jogar, não sei, eu tava dormindo. Eu só sei que do nada eu acordei com ele gritando fogo, 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 me acordando. Cheguei na cozinha e me deparei com aquela panela e uma labareda enorme saindo da panela. Eu não sabia o que tinha naquela panela, eu não sabia o que estava acontecendo, eu tinha acabado de acordar, estava desnorteada. Ele correu pela cozinha, abriu a janela, no que ele abriu a janela, o oxigênio começou a alimentar o fogo, que começou a ir direto para a tubulação de gás. Quando eu vi aquilo, nesse momento de desespero, de adrenalina, eu pensei, eu preciso fazer alguma coisa. E na hora, naquele momento, eu não pensei direito. A primeira coisa que eu fiz foi pegar a panela, ligar a torneira e colocar a panela embaixo da torneira. Quando eu fiz isso, tudo explodiu. Eu senti um calor, eu vi tudo laranja. E aí eu entendi, ok, eu tô pegando fogo. Nesse momento, eu me joguei no chão, comecei a rolar e eu lembro que tudo ficou cinza, um silêncio, E aí eu entendi que eu tinha apagado o fogo e que eu tinha me queimado. Do primeiro momento, quando eu cheguei no hospital, eu estava em negação. Quando a gente passa por uma coisa assim, a gente custa acreditar, custa levar a sério da forma que é. Eu tentava relativizar, pensava, não, calma, é superficial, daqui a pouco eu tô na minha casa, vai ficar tudo bem, não é nada demais. E conforme foi passando o tempo no hospital, as cirurgias, depois que eu entendi a gravidade, a minha ficha caiu. E depois que a minha ficha caiu, eu tinha 2 opções. Ou eu podia ficar triste, eu podia ficar devastada, porque a minha vida ia mudar completamente, aquela minha eu que eu conhecia antes, ela ia mudar.
eu podia ficar triste por isso. Ou eu podia aceitar quem eu era naquele momento. Essa sou eu. Essa era uma frase que eu repetia pra mim mesma todos os dias no espelho, com os curativos, passando por tudo aquilo. Eu me olhava no espelho e pensava, essa sou eu. De início, eu falava essa frase chorando muito. Era muito difícil de internalizar. Mas dia após dia, foi ficando cada vez mais fácil. Fácil nunca vai ser, mas foi ficando mais natural. Aos poucos, eu aprendi a ver a vida de uma outra forma. Esse período que eu fiquei internada, eu passei por 9 cirurgias, passei por 2 infecções, passei por muitas dificuldades. E cada vitória, cada dia, cada mini vitória era uma conquista enorme. E eu decidi focar nisso. Então, ao mesmo tempo que foi um trauma muito grande, foi uma forma de acordar pra vida, acordar pras coisas que eu sempre deixei passar. Eu era uma pessoa mais negativa, eu era uma pessoa que reclamava muito de coisas pequenas, sabe? E depois que isso me aconteceu, eu passei a enxergar que, ok, a vida tem problemas, as coisas acontecem, mas o que importa é como que a gente vai lidar com isso e o que eu posso tirar disso, como eu posso crescer disso. E esse foi o maior aprendizado que eu tirei desse período. Gente, todo mundo parou o estúdio, né, doutor? Todo mundo parou aqui para assistir o depoimento da Adriana. Tô assim, confesso, sem palavras, assim, porque que situação, e tá todo mundo sujeito, vamos falar a verdade. Na verdade, teve 2 coisas que a gente precisa chamar bem a atenção aproveitando. Realmente, óleo quente e água, se você pegou, a nutricionista pode até confirmar isso para você, mas se você pegar um óleo fervendo e colocar uma batata sem secar direito, ela vai espirrar. Ou até congelada. Ela vai espirrar. Então assim, a panela está quente, a panela pegou fogo, tampa. Abafa. Não coloca na água. E aí, com a própria tampa, ou até minha diretora perguntou se com algum pano, alguma coisa, quando a gente chama... Pano, na verdade, não, mas uma tábua. Tá. Porque pano pode pegar fogo no pano. Também. Né? Tá. Então, assim, você tem isso, abafa. Faz um abafamento, porque se você colocar qualquer água, isso realmente vai acontecer. A água entrar em contato com o óleo e isso vai explodir, como ela falou. E esse óleo aquecido, isso a gente chama de escaldo, esse líquido aquecido, ele vai cair em cima do corpo e vai queimar. Principalmente aonde não tiver coberto com roupa. Né? Entendi. E por isso muito rápido. Exatamente. Eu vou aproveitar só fazer um agradecimento à Adriana Lu, influenciadora. Eu vou deixar o contato dela para vocês e agradecê-la, né? Por expor aí a história, contar, e com esse sorriso no rosto brilhante mesmo. Ela começa falando de superação e isso que eu acho que é o mais importante. Então, parabéns, viu, Adriana? É @AdrianaRCLua, @AdrianaRCLua. Vocês já encontram ela lá nas redes sociais, que eu acho que ela deve contar muito essa história e levantar essa bandeira que o doutor está levantando aqui. Agora, doutor, conta um pouquinho, assim, mais situações que a gente, que tem aí, que são até comuns, que a gente pode se deparar, né, com um acidente como esse, e o que fazer, porque eu acho que na hora que está acontecendo, eu nunca passei por uma situação como essa. A gente fica num desespero, que foi o que ela relatou, e a gente faz algo sem pensar. Então, antes de tudo, de repente, chamar uma ajuda, alguém que saiba, de repente, usar o extintor, enfim. A primeira coisa que você faz é tirar o contato que você tem com aquela fonte de calor. Tá. Então, a não ser que seja uma pessoa que tenha tido um desmaio, que tenha tido um mal súbito ou que não tenha sensibilidade tão grande, você entrar em contato com um metal aquecido, alguma coisa, não vai ser uma queimadura tão importante. Tá. Mas pegou fogo, eu vi ali no vídeo uma vela, né? A pessoa está passando... Você teve alguma coisa de casamento que a decoração da igreja era cheia de velas, pegou fogo no vestido da noiva. Nossa, Então assim, apaga, se for fogo, apaga-se esse fogo com água, tira toda a vestimenta que ainda vai estar aquecida, tira tudo, toda essa fonte de calor de perto, né? Enrola num lençol, numa toalha, num pano limpo e leva essa pessoa para o pronto-socorro. É pequeno, é o tamanho de uma bolha pequenininha, tal, não sei quanto. Se você tiver a possibilidade de fazer alguma coisa estéril, tira a bolha
fura a bolha e leva para o hospital. Você vai diminuir a dor. Tá? E principalmente em crianças, principalmente né? em criança. Em criança você não vai conseguir furar aí. Leva para o pronto-socorro, para um serviço de pronto atendimento ou pronto-socorro. Lá eles vão continuar fazendo o tratamento adequado. E de preferência prevenir. Sem dúvida. Tomar Melhor cuidado, coisa. né? Tomar cuidado. Tem perguntinha, doutor, para você. Quem escreveu pra gente, olha lá na tela. Obrigada, Luiz, um beijo. A queimadura de sol ou a de fogão de casa pode ser mais perigosa para a saúde da pele? Vamos lá, Luísa. Queimadura de sol é queimadura de primeiro grau. Na verdade, a gente nem coloca como uma queimadura, e sim como uma insolação. É a pior coisa, tá? Para a saúde da pele em si, não, mas para a saúde do organismo inteiro, sim. Então, eu preciso hidratar muito essa paciente, eu preciso ter um analgésico bastante potente. Queimadura por fogão. Na verdade, o fogão, coitado, está lá quieto. Se você não for mexer com ele, ele fica lá quietinho. Não faz nada. A queimadura por fogo em casa faz pior para a pele, sim, com certeza. Essas eu preciso levar para um pronto atendimento ou para um pronto-socorro para que seja tomadas as medidas possíveis. E no fundo, né, doutor, quando a gente fala aí desse período de férias das crianças em casa, e até às vezes de brincadeiras, assim, quando vem mais amiguinhos brincar em casa, né? Essa situação que às vezes a gente acha, então, as crianças estão entretidas com os amiguinhos, estão brincando, e às vezes desliga, ainda que muito rapidamente, o tempo para irem até a cozinha, acenderem ali e algo acontecer. Agora, graças a Deus, o pessoal tem fumado bem menos, né? Então a gente não tem mais tanto aquela parte do isqueiro. Mas fósforo ainda existem. Pois é, líquido aquecido. Se eu deixar, vamos tomar um cafezinho, vamos tomar um café. E você vira o café fervendo em você. Também já pelando, queimou. Já queimou. Já queimou. Estão perguntando, né, Glaucia, do que das biribinhas? Que as biribinhas das festas. Se você, traque, biribinha, aquela coisa que você joga no chão e queima, se você não tiver contato, se você não jogar na pessoa, eles não têm tanto risco. Não tem problema. Se você colocar fogo naquele papel ou se jogar direto na pessoa, ou a própria explosão da pólvora vai queimar e vai causar uma queimadura, provavelmente de segundo grau superficial. Gente, isso é seríssimo tocar nesse assunto. Bem lembrado, viu, diretora? Porque essa já aconteceu com você, então, já passou por essa situação. Porque, às vezes, a gente acha tão legal ver a criança brincando, vocês já viram crianças, devem ter visto crianças muito pequenas. Ai, que legal, da biribinha e tal, e é engraçadinho. E numa dessa, a criança não tem a menor noção que jogar numa outra, como ela joga um papelzinho. Você imagina se joga um papelzinho e vê no olho. Então. Acabou. Você perdeu a vista, você vê no rosto. Então, todo e qualquer fonte de calor, todo e qualquer... Aqui no Brasil não é tão comum, mas geladura também, se você pegar e ficar muito tempo segurando o gelo ou com gelo na pele, também queima. Então, qualquer coisa que atrapalhe a temperatura corpórea, a temperatura da pele, eu posso ter uma queimadura. Então, a gente tem que estar atento sempre, porque é uma coisa que deixa cicatriz, é uma sequela para a vida inteira. E que fique, né, então... Pode ser bem trabalhada, como com certeza. A menina, né? Mas vocês viram que ela ficou realmente com bastante cicatrizes claras, que são muito difíceis da gente conseguir uma melhora. Cicatriz escura, eu consigo clarear um pouco, disfarçar um pouco mais. Desclara não. Olha isso. Doutor, e assim, é interessante, assim, é tudo muito rápido, né? A Glaucia está me relatando aqui também de uma outra pessoa que passou por essa questão do café. E é por isso que a gente não pode tirar o olho, tem que ser a maior preocupação. Eu estava contando para o doutor que eu sou filha de terapeuta ocupacional. E minha mãe já trabalhou com queimados muitos anos. Um beijo para minha mãe que deve estar nos assistindo. Muitos anos. Então eu tive um contato muito próximo com essa realidade, né? E queimados que não podiam nem sair do hospital. E eu tenho um vício, uma neurose até hoje, que eu não uso as duas bocas na frente do fogão. Desde que me tornei mãe, são só as duas do fundo com os cabos para dentro, mas assim, é uma coisa, eu não consigo usar mais as bocas da frente do fogão. Uma coisa que a sua mãe deve ter pego muito também, quando você pega uma queimadura muito grande, contratura e você perde a função. Então, exato. Né? Isso é bastante complicado depois, porque você não tem só a parte da cicatriz, tem a parte da funcionalidade. E isso é terrível também. Mas eu agradeço de novo. Eu que te agradeço, a oportunidade. Muito obrigada. Gente, por favor, prevenção é a melhor coisa. Previna,
São coisas fáceis, são coisas simples, é virar realmente a panela para dentro do fogão, é usar a boca lá de trás, é tampar as tomadas, não ficar primeiro a água quente, depois a água fria. Depois a água fria. Gente, simples. É o cuidado realmente, que bom que a gente pode falar aqui no programa, porque daí fica na nossa cabeça, né? Ouvindo, aquilo fica e a gente vai se lembrar. Vou deixar então o contato do doutor Rogério Ruiz, cirurgião plástico, tá? É @doutor abreviado Rogério Ruiz, R-U-I-Z no final, certo? É Ruiz ou Ruiz? Ruiz. Acertei? Ruiz. @doutor abreviado Rogério Ruiz, com Z no final. Vocês encontram o trabalho dele. Doutor, até a próxima. Muito obrigada. Eu que agradeço a disposição. Tenho certeza que vai ajudar muito a prevenir muitos acidentes. Obrigado. Até a próxima. Obrigada. Até.